Olá, olá, pessoal. Boa noite, minha gente. Tudo bem por aí? Tô passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o meu mais novo lançamento. Boa noite, Ivone. Boa noite, Aninha. Boa noite, minha paciente querida de BH. Tudo bem por aí? Tudo bem, Jader? Boa noite. Gente, eu tô passando por aqui agora. São 10 para as 11 da noite. Eu estou acabada, morta, desfalecida. Porque quem tá me acompanhando aí nos stories, eu estou fazendo um curso, uma imersão esse final de semana para poder trazer todas as melhores novidades que a gente tem para poder usar a internet para levar informações de qualidade para vocês, levar saúde para vocês. E como eu comentei hoje no período da tarde, eu tô fazendo um lançamento de um produto incrível voltado principalmente para as mulheres, tá? Então, assim, o papo hoje é muito sério. A gente vai falar sobre um assunto que a mulherada sofre. A mulherada sofre. Homem também sofre disso, tá? Só que o que acontece? Os homens, eles não sabem que eles também têm essa doença silenciosa. E muitas vezes, o que acontece? A mulher acaba não conseguindo se curar porque o marido, o namorado, sofre com esta doença. Você já imaginou? Tem ideia do que eu tô falando? Gente, o que eu tô falando pra vocês? Eu tô falando a respeito da Cândida. É cada vez mais comum a gente ver o crescimento excessivo de Cândida no nosso mundo, tá? Principalmente nas mulheres. E assim, o problema é que a Cândida, ela é um fungo que ela pode causar sintomas como deixar a sua mente mais lentificada, o seu pensamento mais lentificado, você ficar com alterações de humor, você vai ter alterações da sua digestão, o intestino não funciona legal, você fica empanturrado, você tem aquela sensação de que o seu cérebro parece que ele tá meio geleia, meio lerdo, meio lesma, que você não consegue pensar direito, você fica fadigado, você parece que tem um humor que vai pra cima e pra baixo toda hora, uma hora você tá feliz, soltando fogos, outra hora você tá chorando, sem contar na mulherada os sintomas também relacionados à candidíase, né? Que é o que? Aquele incômodo, aquela candidíase de repetição, e que toda vez que vai estar perto do período menstrual vem aqueles sintomas. Então, todos esses tipos de sinais, eles são caracterizados por uma infecção por Cândida, tá? Então, candidíase, gente, não é só a mulher que tem, não, tá bom? A maioria das mulheres é que apresentam sintomas, mas o homem também pode ter. Então, se você sofre com alterações do seu intestino, entre constipações e diarreia, você tem algum problema digestivo, fica empachado, empanzinado, você tem aquela memória lentificada, o seu cérebro tá meio lerdo e você ainda pode ter algum corrimento ou aquele incômodo na região genital, esses são sintomas relacionados à cândida, tá bom? Todo mundo acha que candidíase é o único sintoma que existe relacionado à cândida, mas existem esses outros inúmeros sintomas que acometem não só as mulheres, mas também os homens. E qual que é o grande problema da infecção por cândida? Ele é um fungo, uma levedura, que na verdade ele tem que estar presente no nosso corpo, porque ele faz parte da nossa flora bacteriana, da nossa flora de bichinhos que vivem no nosso corpo, né? Ela é um fungo, como eu falei, que ela tá presente desde a sua boca, cândida, até o seu intestino. E ela tem uma função de absorção dos seus nutrientes, ela é fundamental para você poder absorver com qualidade os nutrientes que você tá ingerindo. E aí, essa cândida, ela vai tá ali para fazer isso, para absorver esses nutrientes e ajudar na sua digestão, na quebra dessas partículas, né? Só que quando você tem algum desequilíbrio no seu organismo, o que acontece? Você tem um super crescimento dessa bactéria, desse fungo, dessa levedura no seu organismo, e aí você vai começar a manifestar um problema relacionado a esse supercrescimento da cândida, que são esses sintomas que eu falei, que é o quê? Fadiga, alteração na sua digestão, você sente que tá empachada, empanzinada, a digestão não cai legal, você tem alterações do seu hábito intestinal, às vezes você tem diarreia, às vezes você tem alterações de constipação, fica igual aquele cocô de cabrito, às vezes você tem aquele seu cérebro fica pensando meio lentificado, você fala, nossa, eu pensava mais rápido, né? Agora eu não tô conseguindo pensar direito, sem falar na questão da mulherada, que começa a ter aquele incômodo, aquela secreção vaginal. Isso tudo são sintomas relacionados à cândida, mas para vocês entenderem que
Cândida, a infecção por supercrescimento de Cândida, ela é muito mais do que só a candidíase de repetição na mulherada, né? Então, o homem também, ele pode manifestar esses sintomas de alteração da digestão, alteração do intestino, lentificação do cérebro, e tudo isso são sintomas relacionados à infecção por Cândida, que é esse fungo que tem que estar presente no nosso corpo para ajudar a gente no processo digestivo e na quebra dos nutrientes. E aí, gente, eu vou falar para vocês a respeito de alguns fatores que são fundamentais para você começar a prestar atenção no seu dia a dia, que se você tem algum desses sinais que eu te falei, você pode estar com infecção por Cândida. Então, os fatores são o seguinte: se você tem uma dieta rica em carboidratos, você está alimentando a cândida no seu organismo, você está alimentando a quantidade de fungos que você tem no seu organismo, então você pode desenvolver um supercrescimento de cândida e por isso você pode ter alterações do seu intestino, alterações da sua digestão, você pode estar ficando com a mente meio lentificada, achar que se sentir fadigado e tudo isso se relacionado ao quê? A um excesso de cândida no seu organismo. Então, se você tem uma dieta rica em carboidratos, você pode estar alimentando de maneira incorreta esses fungos no seu organismo. Uma outra coisa que alimenta muito a questão da cândida é o álcool. Se você é uma pessoa que costuma ingerir bebida alcoólica com frequência, e não tô falando só de quantidade, tá, gente? Tô falando de frequência. Por exemplo, se você é uma pessoa que bebe só de final de semana, mas bebe todo final de semana, você está alimentando os fungos do seu organismo. Você está alimentando aquela população de cândida, que pode, se tiver esses outros fatores que eu vou citar agora, além da alimentação rica em carboidratos, essa frequência no álcool, você pode ter um aumento da quantidade desses fungos no teu organismo. Esse é o segundo fator. Então, álcool e alimentação rica em carboidratos acabam fazendo o quê? Alimentando a cândida, que é própria do seu corpo. Tem gente que acha que cândida é uma infecção que a gente pega em algum lugar. Ela não é uma infecção que você pega em lugar nenhum. Também não é uma doença sexualmente transmissível, tá bom, meninas e meninos? Não é uma doença sexualmente transmissível, porém, o organismo ele pode funcionar como um reservatório. Então, quando você tem um quadro de candidíase e durante o período de tratamento você tem relação sexual e o seu parceiro ele também está com infecção por cândida, o que acontece? Você trata, mas você volta a ter infecções de repetição. Então, isso é importante de saber. E aí, você precisa fazer o quê? Cuidar da sua alimentação. Então, fazer uma alimentação com menos quantidade de carboidratos industrializados possível. Não consumir álcool todo final de semana, né? Porque mesmo que você não consuma todo dia ou consuma em pequena quantidade, todo final de semana é uma frequência alta que pode alimentar esse fungo, né? Essa cândida. É um outro fator super importante que vocês têm que saber, essa questão do álcool. Uma outra coisa que alimenta demais o crescimento da cândida, gente, é a questão do açúcar. O açúcar, ele é um vilão, não só para a questão de compulsão, para a questão da gente ter picos de ansiedade, mas também para essa infecção fúngica. Então, esse fungo, né, essa levedura que é a cândida, ela é alimentada por alimentação cheia de açúcares, por industrializados. Então, você tem um aumento dessas bactérias no seu intestino por causa não só no seu intestino, né, no seu tubo digestivo inteiro, porque desde a boca você tem bactérias de cândida, né? E aí você vai estar alimentando esse supercrescimento de cândida se você estiver consumindo açúcar com frequência. Além do açúcar, dos carboidratos refinados e do álcool, né, do uso de álcool, mesmo que seja só de final de semana, uma outra coisa que alimenta demais o crescimento da cândida, as infecções por cândida que te levam à lentificação do cérebro, você fica meio abobado, fadiga, alteração de humor, alteração da digestão, alteração do seu intestino, é a questão relacionada à parte de medicamentos. Anticoncepcional, quem toma anticoncepcional via oral, quem toma muito antibiótico com frequência, todos esses tipos de medicamentos, eles causam uma alteração na sua flora intestinal. O que é a flora intestinal? É a cidade, a população de gente que mora dentro de você, dos vírus, das bactérias, dos fungos, que ajudam no seu processo de digestão, né? E aí, quando você tem o uso contínuo de anticoncepcional, uso com frequência de antibiótico, uso com frequência de alguns tipos de imunossupressores, né? Que são aqueles medicamentos para imunidade, para quem tem algum problema de doença autoimune, tireoide de Hashimoto, doença celíaca, lúpus, enfim. Todos esses tipos de medicamentos, eles alteram a tua flora intestinal e fazem com que você tenha um aumento na sua
quantidade de cândida no organismo. Oi, Inês, boa noite, minha linda. Beijo pra você, Ludmila, Leozinho, Edneia. Ovos, não tem problema nenhum de comer ovo pra cândida não, tá bom, Edneia? Mari, boa noite, pessoal. Renata, tudo bem? Rê, Arlete, Diana, boa noite pra vocês. Marta. Então, gente, como eu tava falando, álcool, açúcar, carboidratos refinados, tudo isso vai alimentar a sua quantidade de populações de cândida no seu organismo. E aí você pode desenvolver esses sintomas que eu falei. E além disso tudo, um outro fator super importante, além dos medicamentos, é a questão do seu nível de estresse. Se você se alimenta perfeitamente, você não come carboidrato, complexos industrializados, você não consome açúcar, você não consome álcool e também não toma nenhum tipo de medicamento, nem anticoncepcional, nem antibiótico, tem uma pegada mais natureba, só que você tem um grau de estresse muito grande, você não cuida dessa sua parte da saúde mental, dessa sua parte da saúde emocional, o que vai acontecer, gente? Você vai baixar a tua imunidade, você vai aumentar o nível do teu cortisol, que é o hormônio do estresse, e você vai poder desenvolver um super crescimento de cândida, né? E aí desenvolver todos esses sintomas que eu falei pra você. Então, se você é uma pessoa que se alimenta direitinho, dorme bem, come e faz atividade física, mas é extremamente ansiosa, estressada, nervosa, você pode desenvolver uma infecção por cândida por causa desse excesso de estresse aí na sua vida, né? E uma outra coisa super importante que eu quero alertar vocês é pessoas que sofrem com infecções por cândida. E pessoas que sofrem de candidíase, principalmente a mulherada, não devem consumir alimentos fermentados. Então, kombucha pode? Não pode, kombucha é fermentado. Chucrute pode? Não pode, é fermentado. Picles pode? Não. Gente, leitinho fermentado, aqueles de 300 milhões de bilhões de... 300 milhões de bilhões é boa, né? 300 bilhões de lactobacilos lá que vocês veem no mercado. Gente, aquilo é uma porcaria, porque é cheio de açúcar, então você não tá fazendo bem pro seu organismo, tá? Todos esses alimentos fermentados, eles vão fazer o quê? Eles vão alterar a tua flora intestinal e vão fazer com que o crescimento dessa levedura, desse fungo a cândida, aconteça de uma forma muito exacerbada. E qual que é o grande problema? A cândida, ela é pra ser boazinha, ela é pra ser nossa amiga, é pra ajudar a gente a digerir o alimento e é pra gente conseguir absorver os nossos nutrientes. Porém, quando a gente tem esse super crescimento da cândida no organismo, o que acontece? Ela começa a liberar uma toxina. E aí, quando libera essa toxina no nosso organismo, o que vai acontecer? O nosso intestino, ele vai começar a criar como se fossem buraquinhos ali naquela barreira intestinal. E aí, você vai começar a desenvolver uma síndrome do intestino permeável. Você vai começar a desenvolver uma leak gut. Você vai começar a desenvolver uma síndrome do intestino gotejante. E aí, isso pode desencadear um número enorme de doenças, inclusive a doença autoimune. Então, você tem que tomar cuidado se você sofre com candidíase, se você sofre com esse tipo de infecção por cândida, tem esses sintomas que eu te falei, né? Lentificação cerebral, alteração da digestão, alteração do seu intestino, fadiga, você pode estar contaminado por cândida, seja homem ou seja mulher. Então, evitar esses tipos de alimentos fermentados também é fundamental para que você consiga se livrar de vez da cândida. E pensando nisso tudo, e como eu falei pra vocês, é cada vez maior o número de pacientes, de pessoas que eu atendo com quadros de infecção por cândida, o que eu fiz, gente? Pra poder levar isso pra mais gente, pra poder alcançar um número maior de pessoas, para as pessoas que não conseguem vir até São Paulo, não conseguem passar em consulta comigo, eu criei um programa, ele é chamado de SOS Cândida, que é um programa onde você consegue tratar a sua infecção por cândida naturalmente no conforto da sua casa. Então, você vai ter uma direção, ela vai ser dada por mim, você vai fazer tudo isso dentro de uma plataforma totalmente exclusiva para você, online, no seu tempo, na hora que você puder, e aí você vai começar a mudar o estilo de vida que você tem para que você possa curar essa questão desse desequilíbrio do seu intestino e você recupere a sua flora intestinal e você recupere a quantidade ideal de cândida no seu organismo, porque você nunca vai ficar sem cândida, tá, gente? Porque, como eu disse, ela é um fungo importante para sua digestão e para absorção dos nutrientes. A diferença é que quando ela tá em excesso, você começa a sofrer
por causa dessa intoxicação, né? Por causa dessas toxinas, que outro dia eu posso falar pra vocês sobre isso, se vocês quiserem. Então, eu tô lançando hoje, na verdade é um pré-lançamento desse programa, o SOS Cândida, tá? Hoje a gente abriu o grupo VIP, é um grupo de WhatsApp, aonde esse grupo ele é exclusivo para as pessoas que estão interessadas em fazer esse treinamento comigo, tá bom? Para as pessoas que estão interessadas em tratar a questão da Cândida, em fazer um tratamento natural em casa, sem efeitos colaterais, guiados por mim, vão ter um acesso a uma condição especial de pré-lançamento do SOS Cândida. Então, se você quiser participar desse grupo VIP, você pode acessar o link na minha bio, tá aí, você vai acessar lá e você vai cair direto lá no meu grupo VIP, ou você pode entrar nos meus stories, que também tem, ou você ainda pode me mandar um direct, que eu mando pra você esse link também. Então, hoje a gente tá abrindo as inscrições pro SOS Cândida. Ele é um programa onde você tem uma plataforma VIP, uma plataforma exclusiva, você pode assistir a aula da sua casa, no seu celular, na hora que você quiser. Você vai ter disponível lá um e-book falando sobre como você pode vencer a Cândida. Você vai ter um livro de receitas voltados para uma alimentação totalmente anti-cândida. Você vai ter um teste para saber qual que é o grau de comprometimento que você tem relacionado a essa infecção por cândida. Se você é uma mulher que sofre de candidíase, então eu recomendo fortemente que você se inscreva e entre para o nosso programa. E além de tudo isso, você ainda vai ter 2 aulas ao vivo comigo, tá bom? Específicos para as pessoas que desejam finalmente tratar a infecção por cândida, né? Seja ela por causa desses sintomas que eu falei, alterações de intestino, constipação ou diarreia, alterações relacionadas à parte digestiva, empachamento, sensação de estar empanzinado, a lentificação do cérebro, né? Sentir que você tá, tipo, uma geleia aí pensante, alterações de humor, quando você acorda super feliz e a hora que você sai na rua, atravessa a rua, do outro lado da rua você já tá com raiva, nervoso, tudo isso, essas alterações de humor também frequentes relacionadas à cândida, essa fadiga, esse cansaço que não melhora de jeito nenhum. E mulherada também, essa questão do incômodo, do corrimento, da coceira, principalmente relacionada aos períodos pré-menstruais, né? Então, se você quiser conhecer mais e saber dessa condição exclusiva só no pré-lançamento, durante essa semana, entra pro meu grupo de WhatsApp, que lá a gente vai se falar e eu vou te explicar mais detalhes a respeito desse programa, tá bom? O link, então, está na minha bio. Pra quem não sabe o que é bio, é a pagininha que você vai ali, que tem a minha fotinho. Tem um link ali, é só clicar que você vai cair no meu grupo de WhatsApp. Ou arrastar a tela aí nos meus stories, que vai ter o link também, tá? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Contar pra vocês dessa frequência que a gente tem de cândida cada vez maior. Convidar você para começar a cuidar disso de uma maneira diferente, de maneira natural, no conforto da sua casa, sem efeito colateral e principalmente orientado por mim, por uma médica, de forma que você consiga melhorar esse quadro aí de uma vez, né? E aí, gente, amanhã eu vou entrar aqui com vocês de novo para falar sobre... O que a gente vai falar amanhã? Eu vou falar sobre os 10 principais motivos causadores de cândida, de infecção por cândida no seu organismo. Então, amanhã não percam. Não tem horário para entrar lá, para entrar ao vivo. Como eu falei para vocês, eu tô numa imersão. Então, a hora que acabar, a gente entra aqui e conversa e bate um papo, tá bom? Então, fiquem ligadinhos por aí. A hora que vocês verem aí eu piscando ao vivo e falando, doutora Roberta está ao vivo, entra aqui para conversar comigo, que a gente vai falar sobre os 10 principais fatores causadores de infecção por cândida. Ou seja, às vezes hoje você tem um problema de fadiga, cansaço crônico, tá com lentificação cerebral, você não consegue mais pensar da mesma forma como você pensava antes. Toda hora você tem alterações de humor, uma hora você tá feliz, outra hora você tá triste, uma hora você tá puto, uma hora você tá zen, uma hora você tá com dor de barriga, outra hora seu intestino tá preso igual cocô de cabrito, uma hora você tá comendo, fazendo digestão, a sua digestão tá funcionando, outra hora você tá rotando, tá empachado. Então, todos esses sintomas, gente, são sintomas relacionados à infecção por cândida, não é só a candidíase, né? Então, se você sofre com alguma dessas coisas que eu falei, fica ligadinho, entra pro nosso grupo de WhatsApp, exclusivo para quem deseja adquirir o programa SOS Cândida, que eu espero você lá, tá bom, gente? Um beijo para vocês, Clê, boa noite, Lu, boa noite, bem-vindas, meninas, a gente tá encerrando agora a nossa live, então não percam, assistam aí e a gente se vê amanhã.
Beijo grande, tchau, tchau.